Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Daniel, estou iniciando mais um vídeo hoje, uma proposta um pouco diferente. Hoje não vai ser vlog, eu vou falar, como o próprio título do vídeo já está dizendo, sobre o porquê eu desisti de ter um roommate aqui no meu apartamento. Para quem não sabe, roommate seria um termo em inglês para companheiro de quarto, alguma coisa nesse sentido, que basicamente é aquela pessoa que aluga com você, né, que você divide o apartamento. E aí em inglês é chamado de roommate. E enfim, eu vou começar essa história do começo. Há algum tempo já, mais ou menos um mês atrás, um mês e pouco, talvez até um pouco mais, eu estava pensando na possibilidade de alugar um dos meus quartos aqui, né? O apartamento tem 2 quartos, são 2 quartos grandes, bem amplos aí. Cada quarto tem aproximadamente 12 metros quadrados, né? O apartamento aqui no total tem 68 metros quadrados. E eu tinha esse quarto, vocês que seguem aqui, que já viram o tour, já viram os outros vlogs, viram que é um quartinho de bagunça, tem bastante coisa lá, mas ao mesmo tempo o meu outro quarto é grande, então eu conseguiria acomodar as coisas de um quarto para o outro. E eu fiquei com essa ideia de alugar um dos quartos, porque iria me render uma boa grana. Aqui é uma região que está se valorizando, aqui onde eu moro, vai ter uma estação de metrô bem em frente ao apartamento, né? Está em obras ainda, previsão de ficar pronta em 2026, mas a região como um todo já vem se valorizando, já era uma região razoavelmente boa aqui em São Paulo. E com a chegada da estação de metrô ela foi ficando ainda melhor, ainda mais requisitada. Foram surgindo empreendimentos aí, derrubaram casas antigas, fizeram pequenos prédios, fizeram moradias menores para acomodar pessoas que estão chegando com interesse de morar no bairro. E aí, pensando nisso, eu refleti, eu achei que poderia ganhar um bom dinheiro com isso, né, alugando um dos meus quartos. Claro que eu sei dos riscos, obviamente, né? É muito difícil colocar uma pessoa para morar conosco, mesmo nesse esquema de co-living, de dividir apartamento, né? Nessa questão de chamado roommate. Então eu entrei em um grupo de aluguel de quartos, né? Esses grupos de pagou morou que tem no Facebook. E aí eu comecei a analisar as postagens ali, para ver mais ou menos quanto que eu poderia pegar no meu apartamento aqui, na eventualidade de alugar um quarto, quanto que as pessoas estavam dispostas a pagar, qual que era a necessidade das pessoas, quais as regiões que havia mais demanda por esse tipo de moradia mesmo, por esse tipo de arranjo em relação à coabitação. E aí eu fui tendo ali alguns insights, tirando algumas conclusões. E aí, por fim, né, analisei algumas pessoas lá que estavam procurando, colocaram posts procurando um local. E aí eu cheguei a ver, né, de um rapaz aí, provavelmente LGBT, não sei dizer exatamente, mas acredito que sim. E acho que mestrando, doutorando aí na área química. Ele é natural da Baixada Santista, trabalha aqui em São Paulo, num bairro próximo, numa empresa de equipamentos aí da área química e tudo. E aí, enfim, eu, pelo perfil ali, pelo que eu vi na internet, parecia uma pessoa responsável, tudo. Eu entrei em contato, falei sobre o meu quarto aqui. E aí, no final das contas, ele veio, visitou, gostou, né? Depois de um dia ou dois ele deu a resposta que ele gostaria de ficar assim, né? Concordou com os valores que eu falei, tudo certinho. Mas aí ele ia fazer uma viagem de uns 7 a 8 dias. E essa viagem iria começar acho que uns 2 dias depois que a gente se falou, né? Que ele deu um aceite. E aí, ok, tudo certo, né? Porém no final assim das contas, mais ou menos, ele viria numa quinta-feira, que inclusive foi a quinta-feira da semana passada. E aí quando foi no domingo anterior a essa quinta-feira, não sei, me deu uma sensação assim de que, uma intuição mesmo, de que eu não deveria
alugar mais, né, o quarto, por uma série de coisas que estavam acontecendo, né? Uma delas foi que meu filho ficou doente, né? Então eu vislumbrei que talvez fosse necessário eu ter o quarto livre, né, disponível aí para acomodar meu filho, porque a mãe dele voltou a trabalhar fora, aí depois de alguns meses, né, que ela esteve fora do mercado de trabalho. Então, na necessidade de eventualmente ter que ficar com meu filho, eu gostaria de ter um quartinho aqui no apartamento montado para ele. Foi um dos motivos. E o outro motivo, que é o que eu gostaria também de falar bastante aqui, é o motivo mesmo como que eu vou dizer, eu tenho visto alguns vídeos aí no YouTube, né? O algoritmo vai recomendando sobre solitude, né? Sobre vida de pessoas aí, tanto homens quanto mulheres que moram sozinhos e que têm nesse estilo de vida aí uma grande satisfação pessoal. E eu acredito que eu estou começando realmente a gostar e a me adaptar melhor com a minha vida morando sozinho aqui na solitude. E eu pensei nisso, fiz essa reflexão, eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês nesse sentido, porque na verdade, né, acho que para tentar fazer uma retrospectiva, o meu último relacionamento sério, ele acabou mais ou menos vai fazer 2 anos nesse mês de novembro agora, né? Encerrou em novembro de 2022. E aí eu tive um pequeno período aí sozinho, de 1 mês, e aí eu conheci a mãe do meu filho, né? E muito rápido a gente se envolveu ali, 2 meses depois ela acabou engravidando. Então basicamente eu morava junto até um determinado estágio aí, até um determinado ponto da minha vida. Depois fui para casa do meu pai um tempo, né? E aí fiquei esse tempo aí de uns 2, 3 meses aí mais ou menos na casa do meu pai e saindo, né, com a mãe do meu filho. E a gente foi se conhecendo, foi uma relação, não um namoro, era algo que a gente estava se conhecendo mesmo, e aí acabou acontecendo, né, por um descuido, acho que da parte de ambos aí, veio a gravidez que não havia sido planejada, e enfim. Então eu comecei a morar sozinho depois num outro apartamento, porém comecei a morar sozinho nesse apartamento, mas na verdade ela já estava grávida, ela tinha a casa dela, e aí ficou aquela coisa que na prática eu não morei muito sozinho, porque eu estava sempre tendo que correr com alguma coisa, algum exame, o pré-natal, e aí uma série de questões, de problemas que aconteceram, que a gente tem que resolver. Então eu ficava muito pouco nesse apartamento que eu tinha alugado para ficar sozinho, né? E por fim, no meio desse ano aqui, em junho de 2024, na verdade um pouco antes, né, no final de abril, eu já saiu, digamos assim, esse apartamento que eu tô atualmente, que é meu apartamento próprio, né, uma ex-noiva do passado aí que morou aqui enquanto tramitava um processo, ela perdeu na justiça, então pude voltar. Ela saiu sem direito a nada, não precisei pagar nada para ela, porque afinal de contas o juízo entendeu que não houve união estável entre nós. Então eu voltei para cá, um apartamento meu próprio agora, e agora realmente eu tô tendo a experiência de morar sozinho para valer, assim, porque depois, quando a mãe do meu filho ficou grávida, a gente até esboçou uma tentativa aí de um namoro, de uma relação, e aí as coisas duraram, né, até um certo tempo. Acompanhei ela durante toda a gestação, e até quando meu filho tinha aproximadamente 2 meses, que aí realmente me dei conta aí de que não seria possível uma relação, não havia uma base de confiança. A gente se conheceu muito cedo, né? Começou a se envolver muito cedo, mas não conhecia um ao outro, e a partir do momento que conheceu, acho que, não sei se da parte dela, mas da minha parte eu vi que era inviável ter uma relação, que eu poderia ser pai mesmo sem ter um relacionamento sério com a mãe do meu filho, né?
tendo só a relação mesmo de pai, fazendo as minhas obrigações aí, materialmente, dando atenção, dando suporte, dando carinho. E aí foi isso que eu decidi fazer, né? Não foi fácil. Então eu considero assim que para valer eu tô morando sozinho realmente desde que eu vim para cá, para esse apartamento, que eu voltei para cá. Tem muitas memórias aqui, porque eu comprei esse apartamento em 2017, né? Nós estamos em 2024, e aí ele ficou em reforma durante quase 9 meses, que era é um apartamento antigo, né? O prédio é velho, ele estava bem deteriorado, então na época eu fiz uma boa reforma, inclusive gastei até demais, depois passei um pouco de dificuldade até me reequilibrar novamente do ponto de vista financeiro. Então foram 9 meses aí de obra, pagando materiais, pagando as diversas mãos de obra, de pedreiro, encanador, gesseiro, eletricista, pintor e por aí vai. Então, depois de 9 meses de obra, eu fiquei mais ou menos um ano bem apertado, né, pagando dívidas, sem nada, sem sobrar muito dinheiro para fazer muita coisa. E aí, para resumir, porque eu quero fazer um vídeo detalhado sobre isso depois, em 2020, bem em meio à pandemia ali, em abril de 2020, acabou que essa minha relação aí de noivado chegou ao fim. Eu acabei, por uma série de motivos, tendo que sair daqui do imóvel até que esse processo tramitasse. E a questão da pandemia, assim, até pela dificuldade que foi na época, em vários sentidos, né? Foi um período muito difícil e fez com que também demorasse muito para tramitar o processo, para que as coisas pudessem se resolver. E aí eu voltei para cá, me mudei definitivamente em junho de 2024, né, bem no dia do meu aniversário, dia 22 de junho. E desde então eu tô aqui, tô morando sozinho, né? Tô nessa chamada solitude e tem sido uma experiência nova para mim, porque apesar de eu já estar tecnicamente morando sozinho já há um bom tempo, no outro apartamento que eu estava, anterior a esse aqui, eu não tinha tanto essa percepção de estar sozinho, porque eu estava uma vida muito atribulada, né? Eu estava acompanhando a mãe do meu filho na gestação dela, então toda semana tinha alguma coisa, tinha algum exame, tinha alguma consulta, tinha que sair para comprar alguma coisa, né, que fosse para preparar a chegada do meu filho. E assim foi, então não tive muito essa sensação, porque eu nem ficava tanto naquele apartamento, né? Muitas vezes eu ia para a casa da mãe do meu filho, e aí eu não tinha realmente a sensação de morar sozinho mesmo, de realmente chegar e ter essa sensação de sou eu por mim mesmo. E agora nesse apartamento aqui eu tenho essa sensação mais forte. Eu considero que eu estou realmente num período mais de solitude, mas é um período de adaptação, porque havia dias bons, dias não tão bons. Alguns dias aí a solidão batia bem forte, dias bem complicados, né? Aqueles dias que você não consegue dormir direito, aqueles pensamentos intrusivos a todo momento na cabeça sobre os mais diversos assuntos. Então eram dias realmente difíceis, e em outros dias também um alívio grande, poder chegar depois de um dia de trabalho, tomar um banho, deitar e dormir sem maiores problemas, né? Sem precisar se preocupar se a toalha ficou em cima da cama ou não, entre outras coisas também, né? Poder andar de cueca ou mesmo nu aqui pelo apartamento sem problema nenhum. E eu pensando em coisas como essas também, somado àquilo que eu já falei anteriormente, né? De repente ter um espaço aqui preparado para receber o meu filho, e principalmente essa questão da privacidade. E aí eu acabei desistindo de alugar, né, um dos quartos aqui do meu apartamento, desisti de ter um roommate. Era uma experiência que eu até gostaria de ter, para ser sincero, porque eu sempre morei com os meus pais até uma certa idade. Depois eu comprei esse apartamento aqui, enfim, segui a vida, né? Aí depois morei com
com essa ex-noiva que eu mencionei, morei com namorada, mas não havia tido essa experiência de morar sozinho, de morar com amigos ou de morar numa república. Sempre estudei aqui na minha cidade mesmo, nunca fui estudar em outra cidade, outro estado, nunca fiz intercâmbio. Então eu tinha de certa forma essa vontade, vamos dizer assim, essa curiosidade de saber como que seria a vida, né, numa questão dessa de roommate, de dividir com alguém, com uma pessoa ou duas, sendo pessoas legais e respeitosas, eu não veria problema, mas nesse momento eu acho que eu estou começando a me acostumar assim, com a minha solitude. E em muitos momentos é bom, claro que tem alguns momentos que são desafiadores, são um pouco mais difíceis. Eu acho que isso faz parte um pouco do processo. Eu acredito que talvez daqui 6 meses, daqui 1 ano vai estar muito mais fácil do que hoje. Hoje ainda tem algumas dificuldades aí de adaptação, mas no geral é muito bom, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar também. Eu faço as coisas na hora que eu quero, quando eu quero e se eu quero, né? Então, se um dia eu quiser chegar e não tomar banho e dormir, eu vou. Se eu, sei lá, sair na pressa, deixar a toalha molhada em cima da cama, ninguém vai encher meu saco, né? Ninguém vai me aborrecer por causa disso. Se eu quiser deixar a louça sem lavar e lavar no outro dia de manhã, eu posso. E são coisas assim, né? São esses detalhes aí da vivência que a gente tem morando sozinho, que é difícil falar porque eu já tenho uma certa idade e eu nunca havia passado um período tão grande morando sozinho, e nesse momento eu tô passando por isso. Então eu achei num primeiro momento realmente, sinceramente, que seria uma boa ideia eu ter alguém para dividir aqui, até para não ficar talvez tão sozinho, ter alguém para interagir, mesmo que superficialmente. Mas no final do dia, aí no frigir dos ovos, eu acho que essa questão da privacidade, esse prazer de estar sozinho, mesmo que não seja tão fácil em alguns momentos, eu acho que acabou vencendo, e por esse motivo eu desisti de dividir o apartamento aqui com alguém, de ter um roommate. Parecia ser um rapaz bacana, legal, né? Então em relação a isso não tenho nada o que falar. Até lamento, tentei avisar ele com o máximo possível de antecedência, acho que foi uns 4 ou 5 dias antes que eu consegui avisá-lo. Então acredito que ele até talvez tenha tido alguma dificuldade para encontrar um lugar, não sei, mas o que eu saliento aqui, deixo claro que em nenhum momento cobrei nada dele, nenhum tipo de adiantamento, nenhuma formalidade, nenhum contrato até o momento tinha sido assinado. Então, quando eu tive lá naquele domingo, que foi anterior à quinta-feira que ele chegaria, quando eu tive essa intuição de que talvez seria melhor não alugar o apartamento para ele naquele momento, na verdade não para ele, mas para ninguém, né? Seria melhor eu continuar sozinho. Eu fiquei pensando bastante, né? O dia todo desse domingo ali, da parte da manhã, o comecinho da tarde, eu fiquei com isso na cabeça, martelando minha intuição de que seria melhor permanecer sozinho, pelo menos por um tempo. E aí foi lá o que eu fiz, né? Entrei em contato com ele, comuniquei, falei inclusive das questões aí do meu filho também, que ele estava doentinho na semana, acho que retrasada, então tinha uma consulta marcada para ele. Por sorte, na consulta ali foi feito uma anamnese, um exame ali, e foi visto que não era nada de grave do que a gente tinha inicialmente imaginado, mas foi basicamente isso. Acho que é uma coisa que está saindo em primeira mão, não tinha comentado sobre essa questão sobre essa possibilidade de dividir o apartamento, aí de ter um roommate. E é a primeira vez que eu falo sobre, mas ao mesmo tempo realmente eu vi que para esse momento é algo que
não vai rolar, eu vou permanecer aqui no apartamento sozinho, curtindo minha solitude, né? Que nem sempre é fácil também, né? Nem tudo são flores, tem alguns momentos aí e realmente são difíceis, né? A solidão acaba batendo um pouquinho forte. Claro que eu tenho a vida social, né? Eu tenho amigos, tenho contato com meus familiares, né? Trabalho também bastante, então estou sempre interagindo com pessoas, mas realmente em alguns momentos você chegar assim, estar completamente sozinho é um pouco difícil, principalmente para mim, que eu não sou acostumado, né? Eu tenho 3 irmãos, tenho meu pai e minha mãe, então minha casa na infância e na adolescência foi sempre uma casa cheia, sempre dividia quarto com meus irmãos, né? Então imagina, 4 meninos, né? 4 garotos num quarto, 4 homens. Então eu nunca tinha tido essa experiência de passar tanto tempo sozinho, mas é uma experiência que eu estou tendo agora e que finalmente, depois de alguns meses aí um tanto quanto difíceis, eu estou finalmente começando a apreciar essa experiência, e é por isso que eu decidi aí não ter um roommate, não dividir o meu apartamento nesse momento, e não sei se eu tornarei até essa ideia. Claro que assim seria realmente uma grana interessante, que poderia adiantar a realização de alguns objetivos meus, de alguns sonhos, né? Ter essa grana entrando aí todo mês, com talvez pequeno inconveniente ali de abrir mão de um pouco da privacidade, mas é uma grana legal chegando, e aí realmente foi algo que me deixou um pouco dividido, mas eu decidi nesse momento não alugar e permanecer aqui sozinho. Então basicamente foi isso. Já faz algum tempo aqui que eu não coloco vídeo. Se você está chegando aqui de paraquedas, primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe com quem você gosta, com quem você acha que pode vir a apreciar esse conteúdo aqui, com quem está passando por uma fase parecida, morando sozinho na solitude. A aba de comentários é livre para você se expressar, falar o que você quiser. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!